Oi, pessoal! Já pararam para pensar que a nossa mente pode ter uma espécie de caixa de ferramentas? Pois é, e hoje a gente vai abrir a caixa de um dos maiores pensadores de todos os tempos, Aristóteles, para descobrir 5 ferramentas, ou virtudes, que ele dizia serem fundamentais para a gente pensar melhor. Vamos nessa? Sabe aquela pergunta que, no fundo, todo mundo se faz? Como é que a gente pode pensar de um jeito mais afiado, mais claro, para, no fim das contas, viver melhor, viver uma vida com mais sentido, né? Essa é a grande questão que está no centro de tudo. E a resposta de Aristóteles para isso é genial. Ele diz: calma aí, antes de olhar para o mundo, olhe para dentro. A sacada dele é que o primeiro passo é entender como a nossa própria mente funciona. Tipo, qual é o manual de instruções do nosso cérebro racional? E é aqui que a gente chega na primeira grande sacada dele. A ideia de que a nossa mente é, na verdade, dividida. Então funciona assim. Aristóteles dividiu o nosso lado racional em dois. Pensa só. De um lado, tem a parte que ele chamou de científica. Ela lida com aquelas verdades que não mudam, sabe? Tipo 2 mais 2 são 4, verdades eternas. Do outro lado, tem a parte calculativa. Essa é a que a gente usa o tempo todo, para lidar com as coisas que mudam. O que almoçar hoje, qual caminho pegar no trânsito, como resolver aquele pepino no trabalho. Uma parte da mente vê o que é imutável, a outra calcula o que pode ser. Faz sentido, né? Ok, com essa divisão bem clara, Aristóteles vai lá e aponta 5 ferramentas, ou virtudes, que nos ajudam a usar cada uma dessas partes da melhor forma possível. E são essas aqui. Os nomes são em grego, mas calma que é fácil de entender. Episteme, técne, frônesis, nous e sofia. Pensa nelas como as estrelas da nossa caixa de ferramentas mental. Agora vamos ver o que cada uma faz, uma por uma. A primeira, episteme, é basicamente o conhecimento científico. É a capacidade de entender e demonstrar aquelas verdades universais, que não mudam. Pensa num matemático provando um teorema. É isso, é um conhecimento lógico sólido sobre as regras do jogo do universo. Depois vem a técne. Essa é super fácil de sacar. É a arte, o ofício, o saber fazer. É o conhecimento prático para produzir alguma coisa. Pensa na habilidade de um marceneiro, na técnica de um cirurgião ou até na lógica de um programador. É a inteligência que cria, que constrói. Agora atenção para essa aqui, phronesis, ou sabedoria prática. Essa é fundamental. Não tem a ver com teorias ou verdades eternas, tem a ver com a vida real. É a capacidade de olhar para uma situação e saber qual é a coisa certa a se fazer naquele momento para viver bem. É o bom senso em ação, o famoso tino. A quarta ferramenta é o nous, a razão intuitiva. Essa é fascinante. É a intuição. É aquela capacidade de sacar os princípios básicos de tudo sem que ninguém precise provar. Sabe aquele clique na cabeça? Aquele momento eureka em que uma ideia fundamental simplesmente faz sentido? Isso é o nous. É a base de todo o resto. E por último, no topo da pirâmide, está a sofia, a sabedoria filosófica. Para Aristóteles, esse era o nível máximo. É a combinação perfeita da intuição, o nós, com o conhecimento científico, a episteme. É quando a gente não só entende os princípios básicos, mas também consegue desdobrar todas as consequências lógicas deles. É entender o quadro completo, o porquê de tudo. Certo, temos 5 ferramentas incríveis. Mas para o nosso dia a dia, para a vida prática, qual delas seria a mais importante? Bom, Aristóteles tinha uma favorita para essa função. E aqui o contraste fica muito claro. A sofia, a sabedoria filosófica, é aquela que olha para as estrelas, que tenta entender as verdades mais profundas do universo. Já a prônesis, a sabedoria prática, é a que nos ajuda a andar na rua, a navegar os desafios da vida aqui na Terra. Uma é sobre entender o cosmos, a outra é sobre viver uma boa vida. E embora as duas sejam valiosas, para Aristóteles, na hora do vamos ver, no dia a dia, a prônesis é a grande protagonista. E é aqui que a coisa fica realmente profunda. A gente vai chegar agora na conclusão mais impactante de Aristóteles. A ideia que amarra tudo. A conexão entre pensar direito e ser uma pessoa boa. Para pensar um pouco. Será que dá para ser uma pessoa de bom caráter, alguém genuinamente bom, mas sem ter sabedoria prática? E o contrário, dá para ter todo o tino do mundo, toda a sabedoria prática, mas não ser uma pessoa virtuosa? A resposta de Aristóteles é um não bem grande.
E essa citação dele resume tudo. Ele diz que não dá para ser bom de verdade sem sabedoria prática e nem ter sabedoria prática sem ser uma pessoa boa. Ou seja, saber o que é certo e querer fazer o que é certo não são coisas separadas, são literalmente dois lados da mesma moeda. A grande sacada é essa. Para ter um bom caráter, é preciso ter a sabedoria de escolher a ação certa em cada momento. E para ter essa sabedoria, o objetivo final tem que se agir de forma boa, de forma virtuosa. É um ciclo, sabe? Uma coisa alimenta e fortalece a outra. Elas crescem juntas. Então, esse é o mapa que Aristóteles nos deixa. Desenvolver um bom caráter e cultivar um bom julgamento são coisas que andam de mãos dadas. E juntas, elas nos levam ao que ele chamava de florescimento humano, que nada mais é do que uma vida boa, uma vida que vale a pena ser vivida. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, para a gente ficar pensando. Se a gente olhar para o nosso mundo de hoje, tão complexo, tão rápido, qual dessas 5 ferramentas de Aristóteles parece ser a mais necessária? O conhecimento científico, a capacidade de criar, a sabedoria prática do dia a dia, a intuição ou aquela sabedoria mais profunda, filosófica? A resposta que cada um dá para isso talvez diga muito sobre como enxergamos os nossos maiores desafios atuais.